con las cuestiones clínicas. Entonces nosotros vamos a iniciar esta unidad hablando de la confidencialidad médica. Ese es el tema de hoy, el secreto médico profesional. Bueno, antes de iniciar la clase, yo quiero hablar con ustedes acerca del trabajo práctico, ¿ya? Yo había enviado ya hoy al grupo de delegados los temas que van a ser, o sea que el tema específico es la eutanasia. Ese es el tema que va a ser desarrollado por ustedes en el trabajo. Los criterios de evaluación también ya envié, así que ustedes ya tienen cómo va a ser. El trabajo ustedes pueden hacer en grupos, ¿ok? En grupo hasta de 10 personas, o también lo puede hacer de forma individual. ¿Ah? Individual siempre es más difícil, é mais complicado fazer sozinho, tá? Mas como tem alunos aí que solicitou, então sin ningún problema. Bueno, lo que quiero es que ustedes anoten cuáles son los temas que no pueden faltar en este trabajo. Tá? Eu vou colocar aqui no chat quais são esses temas que não podem faltar no trabalho. Então, vocês vão estruturar o trabalho sobre a eutanásia em base a esses temas que eu vou enviar agora, tá? Então, vamos aproveitar esse momento que nós temos aí de encontro das nossas aulas para esclarecer tudo sobre esse trabalho de 10 pontos. Para que vocês não tenham problema aí, né, com relação à elaboração desse trabalho. O tema, vou colocar aqui, o tema do trabalho vai ser eutanásia. Esse é o tema. Agora, o que não pode faltar? Muito bem, aí vamos aos conceitos. Conceito de eutanásia. Os aspectos históricos. Quero que vocês anotem aí, tá? Los aspectos históricos de la eutanasia, acá no puede faltar, por ejemplo, el concepto de Francis Bacon. ¿Ah? En el aspecto número 2, el concepto de Francis Bacon. ¿Tá? Francis Bacon foi o filósofo que inventou a palavra eutanásia. Só que ele entende a eutanásia não da forma como nós entendemos, que é a aceleração da morte de uma pessoa que tem algum problema de saúde incurável. Francis Bacon entendia a eutanásia como uma forma de morte, de boa morte, aquela morte que todos nós buscamos, a morte sem nenhuma dor, sem nenhum problema, aquela morte tranquila. Então, eu quero que vocês abordem nesse aspecto histórico o conceito de eutanásia do Francis Bacon, tá? Esse, então, seria o número 2. Número 3, conceitos relacionados à eutanásia. Eutanásia. Deixa eu esperar esse quando eu tenho todos. Ah. Bueno, aspectos, conceptos relacionados a la eutanasia. Entonces, ortotanasia, luego viene lo que se llama distanasia, acotanasia, suicidio asistido, muerte digna.
Esos son otros conceptos relacionados a la eutanasia. La ortotanasia, distanasia, catotanasia, suicidio asistido e morte digna. São diferentes do conceito de eutanásia, mas é preciso que vocês abordem, expliquem cada um deles para diferenciar do que realmente é a eutanásia. Tá? O número 4. Pueden poner aspectos legales de la eutanasia. Aspectos legales de la eutanasia. Bom, acá ustedes pueden hacer, por ejemplo, una legislación comparativa. Pueden poner, por ejemplo, países que tienen permitido por ejemplo, la eutanasia, ¿ok? Después, internacionales. Después van a ser el número 5, que son los códigos internacionales que hablan, los códigos internacionales que pueden hablar al respecto de lo que sería la eutanasia. Ahí, por ejemplo, pueden poner el código de Londres, la ética médica internacional, pueden poner, por ejemplo, la de códigos internacionales. Ok. Número 6, aspectos éticos. Aspectos éticos de la eutanasia. Posiciones en contra y a favor. Posiciones en contra y a favor de la eutanasia. ¿Tá? Bueno, eso sería básicamente lo que se le va a pedir en el trabajo de bioética sobre la eutanasia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguma dúvida. A data para a entrega. Deixa eu ver. Quando mais ou menos. Professor. Sim. Tem algum formato, alguma formatação que o senhor exige? Ou não? Pode ser em Word normal? Pode ser em Word normal, aquela formatação de uma monografia. E vocês já sabem como é, né? Time New Roman, ou Arial, então não tem... Sobre isso não há nenhum problema. Mas sim, existem alguns critérios que eu já enviei para os delegados e eu acho que eles já encaminharam também para todos. Deixa eu ver aqui, só para lembrar. São muitos critérios. Aí da parte da portada, a elaboração são 2 pontos, del desarrollo são 6 pontos, conclusão são 2 pontos. Tá? Vai ser corrigido também a parte ortográfica, tá? Tá. Então, vou enviar de novo aqui. Aqui, 6. Por aí. Tá?
Bueno. Se tem alguma pergunta sobre isso, vamos aproveitar o espaço para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o trabalho. Não? Se não há perguntas. Sim. Quando você aborda, por exemplo, aspectos... Deixa eu ver aqui qual que é. Aspectos legais, tem que citar todos os países que têm permitido. Isso. Se não há perguntas, vamos a iniciar a classe. Vamos a abordar el tema del secreto médico profesional. ¿Tá? Bueno. Entonces acá vamos a iniciar la unidad número 4, con este tema súper importante que es el secreto médico profesional. El secreto médico profesional es la base prácticamente de la relación médico-paciente. Na aula passada a gente abordou, acho que foi na aula número 5, a gente abordou aí os modelos de relação médico-paciente. O segredo profissional médico, tá? Ele é a base dessa relação. Então, vamos a ver o que significa a confidencialidade médica. Como habíamos dicho, la confidencialidad médica es uno de los pilares de la relación médico-paciente, es prácticamente la base. Esa confidencialidad se va a configurar como lo que se llama a nivel ético y legal como secreto médico profesional. Tá? Existem algumas profissões, por exemplo, que têm essa parte do segredo profissional, como os psicólogos, médicos e também algumas religiões, como no caso do catolicismo, que tem aí a figura da confissão. E também a Igreja Católica, ela é também normada pelo direito canônico, que também é parte do direito. Às vezes as pessoas acham que a Igreja Católica, por ser uma religião, que ela não tem também influência na esfera do direito. Então, a Igreja Católica também tem o seu direito canônico. Tá? Então, estas son algunas de las profesiones que tienen lo que llamamos secreto profesional médico. Pero en primer lugar tenemos que conceptualizar lo que significa un secreto. ¿Qué es un segredo? Secreto es una información que uno tiene, que uno obtuvo una información por alguna fuente y que esa información no debe ser revelada, no debe ser publicada de alguna forma. Ese es lo que se llama secreto. Luego tenemos la confidencialidad médica, que consiste en que el médico debe respetar la privacidad del paciente y no solamente respetar, sino tomar todas las medidas necesarias para que sea imposible la divulgación de la información. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante, de respetar la privacidad y de hacer todo lo posible para que esa información no sea divulgada. Bueno, los médicos generalmente acceden a la información del paciente por varias formas.
Hay un primer contacto del médico con el paciente que sería en el consultorio. Y a través del consultorio existe una serie de preguntas y respuestas. Existe ahí, por ejemplo, la amnésis, el examen físico. Hay, por ejemplo, estudios complementarios, etcétera. Todo esto va a ofrecer informaciones del paciente al médico para que el médico pueda diagnosticar y tomar la mejor decisión en relación al tratamiento, ¿verdad? Entonces, por eso el médico maneja mucha información del paciente. Bueno, ahora, una de las cosas que tenemos que decir es que el secreto profesional médico no es solo un principio ético. O sea, es un principio ético, es una obligación moral, ética también, pero también tiene una dimensión legal, el secreto profesional. O sea, el secreto profesional está recogido en la mayoría de las legislaciones del mundo, y claro que faltar contra ese principio ético, o sea, divulgar alguna información sobre el paciente, puede traer muchas consequências legais. Tá? Então, não é só uma questão de ética, é também uma questão legal. Agora, a parte legal do segredo profissional, vocês vão abordar na matéria que se chama Medicina Legal. Ou seja, nessa matéria Medicina Legal, se habla de todas las implicaciones legales que acarrea la violación del secreto profissional médico. Porque aí depende muito do país, da legislação do país, né? A gente vai ver agora também alguns aspectos gerais da nossa Constituição, aqui no Paraguai, o que fala sobre a questão da privacidade. Bueno. Entonces, existe una obligación del médico a la confidencialidad, y esa confidencialidad constituye el pilar de la relación médico-paciente. La intimidad es un valor ético, pero también es un valor jurídico. En nuestra Constitución, acá en el Paraguay, la intimidad está avalado y tiene un rango constitucional. Vocês sabem que a Constituição ela é a lei número 1 de cada país. E a partir da Constituição são feitas as leis, são redactadas las diferentes leyes. Y en nuestra Constitución la intimidad tiene un valor constitucional. Y principalmente en medicina, este valor de la intimidad va a adquirir una importancia realmente muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, esta intimidad lleva al secreto profesional y a ser reconocido el secreto profesional para tratar, ¿qué cosa? De estimular al paciente a hablar com liberdade ao médico. Tá? Então, a única forma de você garantir que o paciente ele possa fornecer as informações que o médico precisa para o tratamento é justamente que o paciente ele tenha a segurança de que as informações que ele está fornecendo vão ser protegidas. Bueno. Tenemos la Constitución Nacional del Paraguay. En el artículo número 33 habla del derecho a la intimidad. Entonces, acá, por ejemplo, dice lo siguiente: la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida, a la privacidad de las personas, son inviolables. Entonces, tiene una consecuencia jurídica la violación de la intimidad. Y, lógicamente, si nosotros hablamos a nivel constitucional, estos derechos están garantizados, están protegidos por la ley. Bueno, ¿cuál es la justificación del secreto profesional? Essa é uma da questão que a gente precisa entender, a justificativa, porque é algo que vai servir para nós a nível ético. A ética, a gente defende o segredo profissional, tá? Só que isso implica que a gente tem que justificar por quê. Por que a gente vai defender o segredo profissional? Então, acá vamos a justificar, hay 3 justificativas válidas que
para nosotros puede servir a nivel ético. Entonces, la primera justificación es dar confiança al paciente. Isso eu acho que é o alicerce de toda essa questão da relação médico-paciente e segredo profissional. A confiança que o paciente tem para fornecer as informações. Então, o paciente deve estar seguro e tem que confiar no médico para poder expressar sua intimidade, sua vida personal, que não vai ser revelado ou não vai ser conhecido por outras pessoas. Luego hay una segunda justificación que sería la de no producir daño al paciente. Então, essa é outra justificativa. Ou seja, se você revelar alguma informação, se você publicar alguma informação sobre o paciente, você está causando um dano ao paciente. E, logicamente, que isso vai contra o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência, né, que são os dois princípios bioéticos que os médicos têm que observar. Entonces, la revelación de alguna información causa daño al paciente. Y ese daño puede ser tanto a nivel moral, a nivel físico, puede ser el daño a su misma persona y también puede causar daño a la familia del paciente. Pero también podemos decir que si el médico revela una información sobre el paciente sin autorización, se estará dañando también a sí mismo en su imagen profesional. La tercera justificación del secreto profesional es el derecho que tiene el paciente a su privacidad. Este derecho está reconocido tanto a nivel de códigos internacionales como la Declaración de Lisboa, como también en la legislación interna de los diversos países. Entonces, hay tres justificaciones acá que nos va a servir para fundamentar el secreto médico profesional. Esta justificación, estas tres justificaciones son tema de examen. Tá? Então, aí também uma boa oportunidade para que vocês tenham em conta quais são os temas, quais são os conteúdos para a seguinte prova. Então, a justificación del secreto médico profesional. Bueno, ¿quiénes son los que tienen que guardar el secreto médico profesional? Solo el médico. E aí nós vamos ter, assim, uma variedade de critérios que não somente o médico é quem tem que observar e guardar esse segredo profissional, ou a informação sobre o paciente. Este também é tema de exame. Tá? E praticamente tudo que está aqui nesse material, nesse slide, é o que vai cair na prova. Ou seja, tudo que está aqui cai na prova, de certa forma. Los médicos, también los directores de hospitales, las enfermeras, asistentes de consultorios, los de gabinete, la gente que trabaja en archivos, secretarias, los personales de la farmacia del hospital, todos aquellos que tienen algún contacto directa o indirecta con la situación del paciente y los familiares, están obligados a guardar el secreto profesional. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Bien. Sigamos. Los niveles de intimidad a proteger. Bueno, esto también es tema de examen y hay dos formas de entender estos niveles. ¿tá? El secreto médico comprende, en primer lugar, la enfermedad en sí misma. Ese diagnóstico nosológico, ou seja, a informação sobre a doença que o paciente tem. Essa informação ela deve ser protegida. Tá? Então, não pode ser publicado que doença que o paciente tem. Ele começa daí, ele começa a partir dessa informação. Pero este nivel de protección excluye, por ejemplo, enfermedades banales
por ejemplo, como el caso de una gripe, ¿no? Una gripe común o cualquier otra enfermedad que no tenga una consideración para ser protegido, por ejemplo. Eu não sei no Brasil, mas aqui no Paraguai, por exemplo, as pessoas que têm Covid-19, as imagens, as informações dessas pessoas são protegidas. Elas não são reveladas. Tá? Só, por exemplo, na imprensa sai quantas pessoas estão contagiadas, mas não são reveladas o nome dessas pessoas. Cualquier padecimiento, cualquier información, por ejemplo, o cualquier dato clínico que el paciente solicite que no sea divulgado, también debe ser protegido. Se o paciente ele expressa de uma forma que não quer que qualquer informação seja divulgada, então isso também compreende o nível a ser protegido, o nível de intimidade a ser protegido. Todo lo observado, percibido de la vida de los pacientes y sus familiares. Entonces, ese es lo que comprende el secreto médico profesional. Las enfermedades en sí, la enfermedad en sí misma, cualquier dato que el paciente exprese que no sea divulgado y todo lo observado por los familiares y pacientes. ¿Ok? Bueno, y nuevamente tenemos ahí a Belchamp y Childress. Para ellos existen 3 niveles con los cuales algunos investigadores consideran que hay 3 formas de protección de la intimidad. Hay una protección física, hay una protección de la información y una protección de la toma de las propias decisiones. Esos son los niveles de la información, de la intimidad del paciente que uno tiene que proteger. Bueno, cuando hablamos de nivel físico, para Belchamp y Childress. Entonces, no someter, por ejemplo, a los pacientes a contactos físicos innecesarios. Tá? Então, existem aí, por exemplo, casos em que o paciente ele precisa realmente se despir para que exista um exame clínico, né? Mas isso, por exemplo, só se for necessário. Se não há necessidade, então você não precisa expor o paciente a essa situação. Outra coisa também que a nível físico uno debe evitar é que os pacientes sejam observados por personajes que não são necessários nesses casos. Muitas vezes o enfermeiro ou a enfermeira, sim, tem que estar no momento em que o paciente é visto, é observado, mas somente aqueles funcionários médicos ou enfermeiros que realmente sejam necessários no momento do exame físico. Não podem ser gravados nem fotografiados com nenhum tipo de objeto. Eso es lo que Belchamp y Childress dicen en cuanto a la dimensión física que tiene que ser protegida. Luego tenemos el nivel de la información, que implica las reservas sobre la intimidad de los datos. Okay? Então, qualquer informação deve ser protegida do paciente. La toma de decisión también, que significa que el paciente tiene la capacidad para ejercer la autonomía, sin ningún tipo de interferência. Tá? Então, isso também é importante e deve ser protegido. Esos son los 3 niveles que para Belchamp y Childress son importantes en la hora de la protección. Bueno, la finalidad del secreto médico profesional es una finalidad utilitarista. Entonces, lo que se pretende con el secreto médico profesional es estimular al paciente para que hable con libertad sobre sus síntomas, sobre sus hábitos, sobre sus actividades, y para ello es necesario asegurar que el secreto profesional no va a ser revelado. ¿Hasta acá alguna pregunta, gente? ¿Alguna dúvida?
Bueno, sobre las teorías, hay dos teorías, en realidad hay tres teorías sobre el secreto. Hay una teoría absoluta y una teoría relativa, pero hay también una teoría que se llama la teoría del secreto compartido. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Excepciones. Vamos a aqui, tá? Eu acho que eu coloquei o slide errado. Só um pouquinho, pessoal, tá? Eu vou verificar aqui se é esse aqui mesmo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, hay una teoría sobre el secreto profesional. Hay tres teorías en realidad, pero hay dos teorías que son más claras en ese sentido. Tenemos la teoría del secreto absoluto. El secreto absoluto dice que no debe ser revelado en ningún caso, ¿verdad? Ninguna información debe ser revelada. Y la teoría del secreto relativo dice que existen algunas informaciones que deben ser reveladas realmente cuando hay una necesidad jurídica de esa revelación, ¿verdad? Nosotros vamos a ver eso más adelante. Las excepciones al secreto profesional, también este es tema de examen. Existen límites del secreto y existen limitaciones del secreto profesional. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, entre el límite y las limitaciones. Bueno, a ver un poco. Las faltas contra el secreto profesional, generalmente la falta contra ese secreto profesional se comete cuando hay poca formación humana de parte de los médicos. Não é só o conhecimento técnico que o médico deve ter, senão também é um conhecimento humano, uma riqueza humana, entender o ser humano em todas as suas dimensões. E, geralmente isso é o que falta em certos médicos, que leva a faltar contra o segredo profissional. O segredo
se puede, por ejemplo, faltar de 4 maneras principales. Puede ser, por ejemplo, por averiguación indiscreta, ¿tá? Por revelación directa, por revelación indirecta o por la utilización injustificada del conocimiento adquirido. Entonces son estas formas en que el médico puede estar yendo en contra del secreto profesional. A la averiguación indiscreta é quando o médico pergunta de uma forma indiscreta, tanto ao paciente como poderia ser a algum familiar ou a outras pessoas sobre a situação do paciente, né? E também poderia ser por revelação direta, né? O médico ele revela de uma forma direta para alguém, uma revelação indireta, por exemplo, quando ele conta o caso, mas não conta quem é, ou também por uma utilização injustificada do conhecimento adquirido. Poderia ser o médico ele está dando uma palestra sobre uma certa doença, então ele utiliza como exemplo o caso de algum paciente, e isso também é uma falta contra o segredo profissional. Suponiendo que los que están asistiendo la palestra pueden conocer a la persona a la cual el médico se está refiriendo, ¿no? Y de esta forma, voy explicando aquí. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna dúvida. Podemos hacer una pausita de 2 minutos para tomar uma aguinha e depois voltamos, pode ser? Pode ser. Doutor, só uma dúvida, por favor. E nos casos de palestras, de participações de congressos, e a pessoa acabar levando um caso clínico e discutir com outros colegas, é considerado falta contra o segredo profissional? Tem que ser autorizado pelo paciente. Ah, sim. Aí, ok, doutor. A falta é se não é liberado, né? Ah, ok. Graças, doutor. Dale. Hacemos una pausa de 2 minutitos y volvemos.
Pessoal, grupo de 15 é impossível, tá? Eu acho que eu já estou dando, assim, muita liberdade já para que vocês possam fazer, mas 15 pessoas já é muito, já. Eu acho que não sei, não deveria nem perguntar isso, tá? Acho que 10, o máximo, inclusive 10 pessoas já é muito para um trabalho, assim, simples como esse. Mas eu estou dando facilidade para vocês, quem quiser fazer individual ou até grupo de 10 pessoas. Vamos continuar, então, com a classe. Muito 15 é impossível. E desses 15, só 2, 3 que vão fazer o trabalho. Eu sei como é que é. Professor. Fica injusto depois para a avaliação. Eu acho, por uma questão de justiça, inclusive 5 pessoas por grupo seria bom, mas eu estou dando essa facilidade para vocês. Sim. Professor, não voltando só ao último exemplo ali antes do intervalinho, que o senhor falou em palestras. Aí também entraria como o palestrante abordaria, por exemplo, uma doença específica num paciente? O modo que ele abordaria isso numa palestra, por exemplo. Dependendo da doença que ele está tratando, eu acho que ele vai ter que levar imagens, né, da pessoa, não do rosto da pessoa, mas da imagem, assim, dos exames, etc. Eu acho que se o palestrante ele é um médico assim que tem ética, ele vai saber abordar de uma forma para respeitar a privacidade da pessoa, né? Bueno, vamos a ver acá las teorías del secreto absoluto, relativo y secreto compartido. Bueno, estas 3 teorías son lo que hay. El secreto absoluto, y esto también es parte del examen, ¿tá? Dice que ningún dato o información que derive de la relación médico-paciente debe ser revelado. Esta doctrina es la que sigue, por ejemplo, en Inglaterra. Okay. Luego tenemos el secreto relativo, que dice que el secreto puede levantarse. Cuando dice si se levanta el secreto, es porque ele pode ser revelado ante la existencia de alguna justa causa y cuando se autoriza su revelación a ciertas personas o determinadas instituciones, por ejemplo. En el caso de la lei, por ejemplo, es claríssimo. A gente vai observar aí também que os menores de idade não têm direito ao segredo profissional, no sentido que são os pais, devem ser avisados, devem ser fornecidos essas informações se é menor de idade. Esta doutrina, secreto relativo, é seguida acá na América do Sul. E luego temos o secreto compartido, que vai ampliar a doutrina relativa, que va a incluir no solamente médicos, sino también enfermeros, todos los que tengan algún contacto con la información. Entonces, esas tres teorías ahí é parte de o que vai cair na prova, né? Como se encara el secreto médico profesional en Paraguay? Nosotros tenemos un código de ética del Círculo de Médicos Paraguayos, que é como uma associação dos médicos do Paraguai, e eles têm um código de ética onde fala sobre o segredo médico no Paraguai.
Y la ley que regula es la ley sanitaria, el Código Sanitario, ¿verdad?, que sería la ley 836. Y nosotros habíamos parado acá los límites y las limitaciones. Cuando hablamos de límites al secreto profesional, en primer lugar es cuando el paciente otorga consentimiento para ser divulgado. Esse é um limite. Tá? O princípio é que o médico não pode revelar, mas se o paciente ele dá o seu consentimento para que essa informação seja divulgada, então aí não haveria nenhum problema, né? Ou quando, por exemplo, a informação pueda afetar al bien común o al bien público, ¿eh? O en caso, por ejemplo, de no divulgarse esa información, pueda traer algún daño a la persona, al público en general o a la sociedad. Vamos supor, por exemplo, assim, um caso que, inclusive, já aconteceu. Um piloto de avião, ele tinha um problema psicológico, e aí, como a psicologia também, ela tem essa parte do segredo profissional, então, nesse caso, como esse piloto, ele tem um problema, e a profissão dele significaria que qualquer problema que ele pudesse ter, colocaria em risco a vida daquelas pessoas que estão no avião, por exemplo. Então, nesse caso, assim, o secreto profissional pode ter limitações. Aqui não tem nenhuma... Agora são 3 horas já também, né? A pessoa se conectar 3 horas. Mas eu não tenho aqui nenhuma solicitação. Fala para o pessoal solicitar de novo, aí eu vou aceitar aqui. Poderia ser também esse caso em que poderia afetar, por exemplo, a outras pessoas, algum professor, uma professora que tenha, por exemplo, cuidado de crianças. Então, nesses casos, eu acho não. Depende muito da legislação também de cada país. Mas, de acordo ao Código de Ética, esse tipo de profissão, ele diz que essas informações são limitadas, ou seja, elas deveriam ser divulgadas às autoridades competentes também. E assim, depois temos os límites do secreto profissional, os límites. O límite sempre habla cuando hay, por ejemplo, alguna cuestión legal, cuando hay un cierto peritaje, principalmente del Ministerio Público. Aqui no Paraguai, por exemplo, quando acontece algum crime, é o Ministério Público que investiga esse crime. Quando é assim, uma questão que tem a ver com direito público. Então, nesses casos, quando existe uma peritagem ou um relatório oficial, então isso significaria um limite, o limite do segredo profissional também. Então, as informações que surgem dessas peritagens são públicas. Quando se declare, por exemplo, ante organismos sanitários competentes, em caso de enfermedades infecto-contagiosas, etc. Ou em caso de que o comportamento irracional e injusto provocara daño, por exemplo. Uma pessoa que tem, por exemplo, o caso mesmo de algum piloto de avião, de professores, pessoas que tenham, por exemplo, responsabilidade à vida de outras pessoas. Então, nesses casos, por exemplo, é uma exceção ao segredo profissional. As faltas, já falamos das faltas. Isso aqui já foi falado. Con relación a los códigos internacionales que van a abordar este tema, en primer lugar vamos a tener el Código de Ginebra de 1948. El Código de Ginebra es la actualización del juramento hipocrático. O juramento hipocrático é o juramento que o médico faz antes de iniciar a sua profissão médica.
uma vez que ele conclui os seus estudos, antes de começar a trabalhar, a exercer, então ele faz uma declaração pública, e faz um juramento, e esse juramento é o texto da Declaração de Genebra de 1948. E nessa declaração, acá eu puse de forma ressaltada, dice, guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. As informações do paciente, ele tem que ser reservado, guardado, inclusive depois da morte do paciente. Você dice claramente acá na Declaração de Ginebra, que também é tema de exame. Tá. Bueno. ¿Qué más? Luego tenemos el Código Internacional de Ética Médica, que es el Código de Londres. El Código de Londres es interesante analizarlo de esta forma. O Código de Londres, ele é um código internacional da ética médica para todos os médicos do mundo, e ele vai abordar os deveres dos médicos de forma geral, deveres do médico para com os pacientes e deveres do médico para com os colegas. Então, aí temos, por exemplo, a primeira parte, onde habla de los deberes del médico en general. Eu acho que aqui... El deber de los médicos hacia los pacientes habla de una forma bien clara. Yo resalté esta parte. Dice que el médico debe respetar el derecho del paciente a la confidencialidad. Sin embargo, este código dice lo siguiente también. Es ético revelar información confidencial cuando el paciente otorga su consentimiento o cuando existe una amenaza real e inminente de daño para el paciente u otros, y esta amenaza solo puede eliminarse con la violación del secreto profesional. ¿Ah? Entonces, ahí estamos delante del Código Internacional de Ética Médica. Bueno. Luego tenemos la Declaración de Lisboa, ¿verdad?, de la Asociación Médica Mundial, que va a hablar sobre los derechos del paciente. Y el paciente tiene 11 derechos, de acuerdo a la Declaración de Lisboa del 81. Uno de esos derechos es el derecho al secreto, que sería el número 8 que está aquí. Derecho al secreto. ¿Qué dice ese derecho? Dice lo siguiente: toda la información identificable del estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento del paciente, y toda la información de tipo personal debe mantenerse en secreto incluso después de la muerte del paciente. Está parecido ahí a lo que dice el Código de Londres. Excepcionalmente, los descendientes pueden tener acceso a la información que los prevenga de los riesgos de salud. Se fosse uma doença genética, por exemplo, né? Que poderia afetar os filhos, netos, etc. La información confidencial solo se puede dar a conocer si el paciente da su consentimiento, explícito, o si la ley prevé expresamente de que sea así. Entonces, la parte número 8 del Código de Lisboa habla específicamente sobre el derecho al secreto profesional. Bueno. Una cosa que yo no dije acá al principio es lo siguiente. Como nosotros vamos a estar hablando a partir de ahora de lo que sería la clínica, de aquellas cuestiones que tienen que ver con la clínica, es importante que analicemos esto, y también son tema de examen. La palabra clínica viene del griego klini. Klini significa lecho, significa cama. Então, essas camas de hospitais, né?
Eso es lo que sería clínica en griego. Entonces, generalmente en la clínica lo que se hace es mantener al paciente en estado de observación para tratar al paciente. Históricamente, el concepto de clínica es el diagnóstico que se realiza al paciente de acuerdo, por ejemplo, a un conjunto de síntomas referidos por el paciente, quando existe aí a parte da consulta, né? Luego también hay análisis clínicos que se refieren al examen de sustancias o puede ser también elementos que están presentes en el organismo. Y la historia clínica es un documento que va a vincular los datos que son relevantes sobre la condición del paciente y la enfermedad que el paciente está padeciendo. Bueno, una cosa también que es necesario decir que un acto médico puede ser juzgado simultáneamente por 3 códigos diferentes. Y ahí, en ese sentido, para la ética, la propia conciencia del médico es el primer código de la persona. Luego tenemos los códigos deontológicos. La deontología son normas escritas que tienen un valor obligatorio. Y a jurisdicción. Jurisdicción significa ley. Entonces, esto también es tema de examen. Y existen 2 modelos bioéticos que es necesario también entender. Nosotros hablamos de los 2 modelos. Existe hoy en día también la posibilidad de hablar de un modelo latinoamericano, pero todavía no está muy bien definido. Pero el modelo de la bioética americana se va a preocupar más por los procedimientos. Como nos Estados Unidos, lo mais importante é a questão legal, a questão da lei. Então, logicamente que para a bioética americana, o que mais vai importar é o procedimento. Tá? Qual é o modo mais adequado? Tá? Eles não se perguntam pelos fundamentos filosóficos. Eles se perguntam se a lei permite ou não permite. Nesse sentido, eles são mais práticos que os outros. A bioética europeia, por exemplo, ela tem a influência americana, mas está voltada mais para o lado de sustentar os princípios bioéticos. Então, acá é mais uma questão filosófica da bioética europeia. Fala mais da questão da liberdade, dos limites da liberdade, etc. Então, é diferente da bioética americana. Boa. Hasta acá, não sei se há alguma pergunta que queiram fazer, alguma dúvida. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Em casos em que um paciente, por exemplo, adulto, ele com alguma doença grave ou alguma doença já em estágio terminal, decide por não fazer o tratamento e não informar a família. Não informar? Não informar a família, né, sobre o seu estado de saúde. Como que o médico ele pode abordar essa situação? Sim, o médico ele deve respeitar essa vontade do paciente, porque é um direito do paciente. Esse direito ele está no código na Declaração de Lisboa de 81. Ele Isso, fala em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Entendi. Nesse sentido, essa Declaração de Lisboa, ele fala claramente aí, que, inclusive, o paciente ele tem direito de rejeitar, por mais que isso possa trazer alguma consequência negativa ao paciente. Mas o médico ele tem a obrigação de informar qual é a consequência. E mesmo assim, se o paciente ele decide não seguir o tratamento, então realmente o médico ele não pode fazer mais nada aí. E o médico, nesse sentido, ele pode acionar, no caso, dependendo da área em que atua e tudo mais,
mas ele pode acionar uma equipe multidisciplinar, por exemplo, inclusive uma assistente social, uma psicóloga, para também estar conversando com esse paciente, para ele entender de fato a situação que ele está Claro. Esse respeito a essa decisão, ela implica que deveria ter passado por todos esses processos de uma junta médica. Tem que ter uma avaliação psicológica, que o paciente está em condições realmente de decidir, né? Porque muitas vezes o paciente ele pode decidir isso por uma condição psicológica não favorável a ele, né? Ele pode estar passando, por exemplo, por uma situação de depressão, então ele precisa de uma avaliação psicológica. E cumprindo todo, pelo menos aqui no Paraguai é assim, eu não sei, porque isso depende muito também do código de cada instituição, mas aqui no Paraguai é assim, ele tem que passar por esse processo, principalmente psicológico, ou psiquiatra dependendo do caso, né? E aí, em última instância, o paciente, se ele decidir realmente não levar adiante esse tratamento, então o médico realmente não pode fazer mais nada. E eu até estou citando esse exemplo, professor, porque eu, como enfermeira, passei por uma situação como essa, em que a família entrou com uma ação judicial contra o médico. Contra o médico. Porque o médico não informou sobre o caso. Sim. É complicado. Aí já escapa da questão ética, aí já é mais uma questão do direito, uma questão legal, né? Ela não é tanto assim ético, é mais uma questão legal mesmo. Aí já é com advogado, já é processo judiciário, então fica muito mais complicado nesses casos. Professor. Sim. E nesse caso, diante do paciente ter passado por toda a junta médica, a equipe multidisciplinar, e mesmo assim ter tomado a decisão de não fazer o tratamento, não existe nenhum documento que ele assine dizendo que ele não quer, justamente para não acontecer isso que a Silvana citou? Não, porque esse documento ele não é válido. Você pode fazer qualquer tipo de documento, só que esse documento ele não tem uma validade. A única validade é a vontade do paciente, porque o paciente ele pode querer retomar depois do tratamento e esse documento fica inválido, né? Então, não existe nenhum... Eu posso falar aqui no caso do Paraguai. Não existe nenhum documento que possa... o único que vale realmente é a vontade do paciente. Nesses casos que eu estou citando aqui, né? Então, nesse caso, por exemplo, o médico ele não tem responsabilidade se no caso acontecer alguma coisa. Assinar, você pode fazer um documento para que o paciente ele assine, mas não tem nenhuma validade jurídica. Doutor, mas que segurança esse profissional teria caso esse paciente chegar a morrer e ele se negou a ter atendimento, não comunicou à família? Que tipo de segurança esse profissional vai ter se o paciente chegar a óbito? Segurança como? Não entendo. A gente está falando aqui que o paciente ele não quer seguir o tratamento. Sim, doutor. No caso, o paciente não quer tratamento, ele se nega, né, a ter um atendimento, não comunica à família, e esse paciente chega a óbito por não querer fazer o tratamento, e a família entra com processo contra esse profissional, um processo contra o hospital. Como que o médico vai ter uma comprovação de que ele apenas respeitou o desejo do paciente? Por isso que eu falo, é mais uma questão do direito, não é uma questão que envolve a ética aí. Aqui, mas esses casos assim são mais, como é que eu vou dizer? Não são tão reais.
Porque o médico, ele deve informar a família, né? Nesse caso, justamente por esse tipo de consequência. Eu não conheço nenhum caso que isso tenha acontecido, por exemplo. A gente está falando aqui de possibilidades que... Eu não sei se no Brasil aconteceu isso, mas aqui no Paraguai eu nunca ouvi casos assim. Mas qual que é, por exemplo, o fundamento ético de tudo isso? É respeitar a vontade do paciente. Agora, também existe aí a responsabilidade do médico de informar ao paciente sobre a consequência também aos familiares, né? Mas aí temos que ver nesse caso da comunicação aos familiares, ele escapa muito do âmbito da ética e vai mais pelo lado da medicina legal, do direito. Mas eu tenho entendido que a comunicação, ela deve ser feita aos familiares. É uma questão complicada, não existe assim nada claro em relação a isso. Sim, doutor, entendi. Obrigada. Pelo menos deveríamos consultar um advogado especialista nessa área para ver como é que fica, né? É complicado. É muito complicado, porque assim, depois o paciente morre, a família fica muito revoltada, com aquele sentimento de perda e tudo, e aí eles precisam culpar alguém. Quem que eles vão culpar primeiro? A equipe médica. Sim, é verdade. Exatamente. E aí a batalha não é ética, a batalha já é legal, né? Vai para o âmbito do direito. Por isso que medicina legal é super importante para o médico. A bioética também é importante, mas a medicina legal é mais concreto, né? É mais prático. Porque aqui a gente fala de ideal, a gente fala assim do que deve ser. Só que o que deve ser muitas vezes não é, porque a realidade é muito mais complexa do que isso. E a gente sabe que é assim, né? A gente fala aqui de ideal. O que deve ser. Ô, professor, eu não sei porque eu não vivi nenhum como vive no hospital, mas eu acredito que tem alguns procedimentos legais que o paciente deve assinar antes de qualquer procedimento para resguardo jurídico mesmo do próprio hospital, né? Sim. Por exemplo, no caso de uma animação, o cara tem uma parada e ele não quer que seja reanimado. Ele vai assinar para que deixa comprovado que ele não quis. Não, eu não quero que me reanime. Sim. E aí já entra mais para o lado jurídico. Assim como disse, aí já não é tão ético. É mais jurídico. Eu nunca, ou seja, assim, a gente está levantando aqui questões que, pelo menos eu nunca vi na prática isso. Que a pessoa se recuse a tratamentos complexos. Tem, por exemplo, casos em que existe câncer terminal e que a pessoa não quer ser submetida a quimioterapia, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, sim, existe bastante. Mas é mais por uma questão prática, como já não tem mais nada o que fazer. Então, mas nesses casos, assim, de tratamento normal, eu nunca vi. Eu não conheço nenhum caso assim. Professor, esse exemplo que eu citei foi um caso de um exame periódico, né? Um exame anual de trabalho, onde esse paciente já havia, na verdade, ele já sabia do diagnóstico dele, era um câncer de próstata, que ele decidiu, sozinho, não realizar nenhum tratamento, né? E isso, com o passar dos anos, isso foi, primeiro ano, o médico acolheu essa decisão, entramos em reunião junto à equipe para tentar convencer esse paciente, esse trabalhador, no caso,
a iniciar um tratamento e ele se recusou. E no ano seguinte, ele já estava em um estágio muito avançado da doença, onde ele começou a passar mal durante o trabalho. E aí que entrou toda essa polêmica, né? Ele não quis informar a família, no caso, ele só tinha uma irmã, ele não quis informá-la, e isso foi se tornando mais grave, até que um dia realmente, infelizmente, foi a óbito. E aí a família entrou com uma ação contra tanto a empresa quanto o médico que atendeu. Isso é um resumo, foi bem mais polêmico, mas resumidamente foi isso que ocorreu. Foi uma situação muito constrangedora. Sim, é totalmente jurídico e os advogados vão aproveitar para tirar alguma vantagem também, né, dessa situação. Uma vantagem econômica com a instituição. É complicado. Se não há mais perguntas, comentários, vou passar a lista. Graças, profe. Dale, boa semana para todos. Estudem bastante. Nos encontramos na próxima semana. Coloca do grupo. Graças, aí. professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Excelente aula. Tchau, tchau. Graças. Prof, a próxima aula, vamos